Bom, bom dia ou boa tarde, né? Não sei qual é o horário que vocês vão estar assistindo essa aula. Meu nome é Alex, eu sou professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, na UFMS, aqui Três Lagoas. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a dengue, né? É uma doença que a gente vem convivendo com ela há muitos anos, né? Nosso município, nossa cidade tem muitos casos de dengue, então eu venho tentar falar um pouquinho para vocês sobre essa doença, sobre como a gente deve se cuidar, quais são as questões de como me proteger, né? Então, o título tem essa questão, né? Proteção da saúde do idoso contra a dengue, estratégias de prevenção e manejo. Então, vamos lá. Mas o que é a dengue? Então, a dengue é uma doença, né? Uma doença chamada de doença viral, né? Uma doença causada por vírus, né? Nós temos quatro sorotipos, quatro tipos de dengue: o dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4, né? E ela é transmitida, né, pela picada de um mosquito que tem como nome o Aedes aegypti, tá? Então, no momento ali da picada, ele vai transmitir, né, esses vírus que vai cair ali na corrente sanguínea e vai causar doença. Então, a dengue é uma doença viral, é uma doença transmitida por vírus, tá? E quem que é esse Aedes, né? Esse Aedes aegypti. Então, esse Aedes aegypti é um mosquito, né? Classificado lá como um díptero, né? Ele é hematófago. O que quer dizer hematófago, né? Hemato quer dizer sangue, né? E gafos, né? Que se alimenta de. Então quer dizer que é um mosquito que em algum momento da sua vida vai se alimentar de sangue, tá? Ele não se alimenta só do sangue humano, ele pode usar outros animais também para picar e tirar o sangue, tá? Então ele pertence a uma família de mosquitos chamado de Culicide, e entre eles a gente tem o gênero Aedes, que é esse que vai ser o transmissor da dengue, né? Nós temos, mas dentro dessa família nós temos também outros mosquitos, como o Culex e o Anopheles. Então aqui nessa imagem aqui, nós temos bem mostrando esses dois mosquitos principais. Na parte de cima aqui, né, nós temos o mosquito Aedes aegypti. Então a gente vê aí as suas características. Um pouquinho mais para frente eu vou falar comparando esses dois mosquitos, mas esse mosquito do Aedes, ele é mais escuro, então ele é bem preto, tem umas manchas brancas em todo o corpo, tanto na parte da cabeça, no tórax desse mosquito e no abdômen do mosquito. E nas patas nós também vemos manchas esbranquiçadas, tá? Já o Culex é o que a gente conhece como pernilongo comum, né? Aquele que faz aquele barulhinho lá no nosso ouvido, às vezes à noite, né? Aquele zunido, né? Ele já é de uma forma mais... ele é um pouquinho maior que o Aedes, tá? Ele é acastanhado, a cor dele é acastanhada, tá? As patas não tem nenhum tipo, nem as patas, nem o corpo tem manchas, então ele é um acastanhado mais ou menos uniforme. No abdômen ele é um castanhado um pouquinho mais escuro, mas não tem manchas brancas, tá? Mas também se alimenta de sangue de mamíferos. Tá? Então, ambos se alimentam de sangue de mamífero. Nós temos os anófilis também, né? Não trouxe nenhuma imagem dele aqui, porque na nossa região temos uma circulação muito baixa de anófilis. Eles são mais encontrados na região norte do país, tá bom? Bom,
Então, qual que é a diferença que nós temos entre o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, e o Culex, né? O nome do Culex é Culex quinquefasciatus, né? Que ele é o pernilongo comum, mas a gente vai ver que ele também pode transmitir algumas doenças, tá? Então é importante a gente conhecer o mosquito, que é o transmissor da doença, para que a gente também possa se prevenir. Então, o mosquito transmissor da dengue, que é o Aedes aegypti, ele vai ser, então, como eu disse, menor que o mosquito do Culex, que é o pernilongo comum, tá? Ele vai medir entre 4 a 6 milímetros, então um pouquinho menos de ali, ou um pouquinho mais de meio centímetro, tá? Então ele é bem pequenininho, ele vai ser transmissor da dengue, mas ele também pode ser transmissor da zika, né, que é outra doença caracterizada por coceira no corpo, olhos avermelhados, ou a chikungunya, que é aquela doença que está mais relacionada às articulações, né, causa fortes artrites, fortes dores articulares. Já o mosquito do Culex, né, ele é um pouco maior, ele pode chegar até 1 centímetro, tá? E ele também pode transmitir doenças, como as encefalites virais, que é uma infecção no cérebro, e a elefantíase, que é uma doença nos vasos linfáticos, né, que faz com que a perna, o braço, depende da região onde ele pique, transmita o parasita que causa a elefantíase, ele vai entupir esses vasos e aquele membro vai ficar totalmente inchado, né, causando a doença que tem como nome popular elefantíase. Então, esses são os dois mosquitos, e o que nos importa hoje mais é o Aedes, porque, né, o nosso foco hoje aqui é a dengue, né? Mas eu vou comparar um pouquinho eles. Então, como eu falei, um é bem preto, com manchas brancas, desde a cabeça até o abdômen, também nas patas, tá? Já o pernilongo comum, ele é marrom ou castanho, com uma região castanho mais escuro no abdômen. Tá? O Aedes, né, ele vai ter hábitos mais diurnos, então a gente vai encontrar ele mais frequentemente de dia, certo? Tendo uma preferência por a parte do amanhecer e a parte do entardecer, onde ele tem uma maior atividade. Então é mais comum que ele esteja mais ativo nesses períodos, mas isso não quer dizer que ele não possa picar alguém, né, se alimentar de sangue durante outro horário, né? A gente sabe que o mosquito ele sempre está ali, a gente às vezes está em algum lugar e o mosquito está picando, né, durante o dia, mas ele tem mais hábitos diurnos. Já o Culex, que é o pernilongo comum, ele vai ter mais preferência por atividade noturna, né? Então é aquele mosquito que às vezes a gente está dormindo e escuta aquele barulhinho, né, no nosso ouvido. Então esse é o Culex, tá? Já em termos de criadouros, né, que é importante, porque é um mosquito que vai colocar os seus ovos na água e aí vai crescer, né, as larvas e depois se transformar em mosquitos, e por isso a gente vai ver mais um pouquinho para frente a necessidade de cuidar desses criadouros, né, onde esse mosquito se multiplica. O Aedes, ele gosta mais de água limpa e parada. Então, caixas d'água, algum recipiente de água do cachorro, vasos de planta onde a água fica empoçada. Então, ele tem preferência por esse tipo de água. Mas alguns estudos têm mostrado que ele precisa cada vez menos de água. Então, muitos mosquitos podem depositar ovos em pequena quantidade de água. Uma tampinha de garrafa com água limpa dentro já é suficiente para que alguns mosquitos coloquem seus ovos ali. Já o Culex, o pernilongo comum, ele não tem preferência tanto por água limpa e ele pode colocar seus ovos em água suja, com matéria orgânica, rios, onde a
se apossa água, né? Ou até mesmo lagos. Então, a água não necessariamente precisa estar limpa. Os ovos que são colocados pelo mosquito do Aedes, eles são ovos escuros, né? E ele deposita poucos ovos em diferentes criadores. Então, ele usa um criador aqui, um criador ali, outro vaso aqui, outro lugar. Então, ele deposita em vários lugares. E esses ovos são bem pequenininhos, né? Aqui eu coloquei uma imagem um pouco maior para poder visualizar. E eles são escuros, tá? Já os do Culex, eles são ovos um pouco maiores, são mais esbranquiçados, tá? E ele geralmente utiliza só um criador. Aquele criador que ele acha, ele deposita todos os ovos. Uma questão bem interessante sobre o comportamento do Aedes é com respeito ao barulho. O mosquito Aedes aegypti, ele não faz barulho audível ao ser humano. Então, aquele zunido que a gente escuta às vezes de mosquitos não vem do Aedes, e sim do Culex, do pernilongo comum. E acontece no bater das asas. Então, quando ele bate as asas, há uma fricção entre as asas, e esse batimento das asas é o que leva aquele barulhinho irritante que às vezes a gente escuta, principalmente à noite, tá? Então esse é o Culex, é o mosquito comum. O Aedes não tem essa característica. E uma característica também interessante do mosquito Aedes é que ele tem um voo mais raso, então é mais comum ele picar nas regiões dos membros inferiores, pernas, pés, quando descobertos, tá? Não que ele não possa picar face, braços, mas geralmente ele tem uma preferência mais por membros inferiores, ok? Então essa é basicamente a diferença. Bom, onde nós temos esse mosquito no Brasil? Então, um estudo, né, que foi feito pelo Ministério da Saúde mostrou que lá em 1995, né, há quase 30 anos atrás, cerca de 30% dos municípios brasileiros, ou seja, das cidades do Brasil, né, são os pontinhos em vermelho, as regiões em vermelho, tinham o mosquito na sua região. Então, por exemplo, aqui nós temos o Mato Grosso do Sul, né? Uma grande parte dos municípios do Mato Grosso do Sul tinham o mosquito sobrevivendo nas regiões urbanas ou sendo encontrado nesses municípios, nessas cidades. Já em 2014, quase 20 anos depois, 81,3% dos municípios do Brasil tinham o mosquito. E em 2021, quase 90%. Alguns estudos mostram que agora, em 2024, praticamente quase 100%, né? Na verdade é 97,3, 9, não lembro exatamente, mas possuem a presença do mosquito Aedes aegypti. E como a gente falou, se ele é o transmissor da dengue e praticamente 100% dos municípios, das cidades brasileiras possuem mosquito, então é possível que eu tenha transmissão da dengue em todos os municípios do país. Isso é bastante problemático porque pode gerar grandes epidemias como a que a gente está vivendo esse ano. Né? Vocês devem ter acompanhado no rádio, na televisão, nos jornais, a quantidade de casos de dengue que nós estamos tendo durante este ano. Então, muitas vezes a gente escuta nos jornais, casos de dengue estão cada vez mais alto, aumento de tantos por cento nos casos de dengue. Então, isso se deve à presença do mosquito em praticamente todos os estados e todos os municípios brasileiros, tá? Bom, o Aedes aegypti, né, também tem a sua classificação de macho e fêmea, tá? Então, importante ressaltar que quem pica, quem precisa do sangue é a fêmea. Então, a fêmea que vai lá para picar, e ela pica porque ela precisa de uma proteína, né, que os mamíferos têm no sangue, que é chamada de albumina, né? Então, ela vai lá para coletar o sangue, para que dentro desse sangue ela consiga retirar a albumina, que é importante para formar os ovos,
tá? Então, é a fêmea que pica, tá? A fêmea, ela é um pouquinho diferente do macho. O macho, como eu disse, então, ele não pica, tá? Porque ele se alimenta basicamente de seiva, ou seja, aquela líquido produzido ali pelas plantas. Então ele se alimenta disso, então ele não precisa de sangue, né? Eles são um pouco diferentes. O abdômen da fêmea, mesmo quando não tem sangue, ele é maior, ele é mais inchado, tá? O corpo também é maior, certo? As antenas do macho são mais destacadas, são mais visíveis, são essas regiões aqui. A da fêmea é um pouco mais apagada, né? Não tem tantos pelos, né? E o macho, como eu falei, ele é menorzinho, um pouco menor, tá bom? Então, essa é a diferença entre o macho e a fêmea. E para o controle da dengue, o controle tem que ser basicamente da fêmea. Claro que a gente não diferencia, a gente acaba procurando não deixar que eles se repliquem, né? Não se criem, né? Se procriem os mosquitos. Mas lembrar sempre que quem faz essa picada, quem faz a retirada do sangue é a fêmea, né? Então, quando a fêmea, né, quando nasce um adulto, né, quando se transforma em adulto, né, uma fêmea, 24 horas depois que ela se torna adulto, ela vai copular com o macho, né? Então ela tem uma região aqui, na região da vagina. E uma coisa interessante é que quando o macho coloca ali os espermatozoides, esses espermatozoides ficam numa região chamada de espermateca. E por que isso é importante? Porque a fêmea precisa ter relação com o macho apenas uma vez. Por quê? Porque essa espermateca recebe o espermatozoide do macho e guarda esse espermatozoide. E ela pode usar esse espermatozoide durante toda a vida. Então ela usa um pouquinho para produzir um tanto de ovos, depois ela usa outro pouquinho mais para frente, depois outro pouco. Então ela não precisa necessariamente ter contato com o macho todas as vezes que ela vai depositar ovos, ou antes da deposição dos ovos. Então ela precisa ter uma relação ali com o macho, e ela guarda, né, esses espermatozoides aqui na espermateca. Aí eu vou ter os ovários ali, né, aonde esse espermatozoide vai fecundar esse óvulo, e isso vai maturar e formar os ovos, né? Depois que ela faz isso, então, para ela formar esses ovos, ela precisa se alimentar, né, do sangue. Nesse processo que ela se alimenta do sangue, ela é capaz de transmitir o vírus. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, esse sangue que ela se alimenta vai para o abdômen e depois ela procura então os criadouros para botar os ovos, tá? Um mosquito do tipo Aedes, ele consegue sobreviver aproximadamente 40 dias, tá? No ambiente pode ser que ele seja mais predado, então viva um pouco menos, mas em média ele vive entre 35 a 40 dias. Tá? E os ovos, quando colocados, eles são colocados na água e vão eclodir lá na água. Porém, se não tiver água, ou se, por exemplo, eu removi a água, esses ovos eles podem se ressecar e mesmo assim sobreviver por cerca de 450 dias. Isso quer dizer, mais de um ano ele pode ficar lá ressecado, e quando tiver água, aí sim ele vai eclodir, vai gerar um novo mosquito. Tá? Então é importante lembrar que quando a gente vai remover um criador, a gente tem que lavar aquele pote, aquela superfície, porque senão os ovos vão ficar ressecados ali. O dia que tiver água, eles vão eclodir de novo. Lembrando que ele tem uma durabilidade bastante grande, mais de um ano. Tá? Então, quais são os principais criadores? Né? A gente muitas vezes acha que, não, os criadores são esses lugares aí que não são cuidados, mas a maioria dos
criadouros, eles estão nas residências. De cerca de 80% a 90% dos criadores estão lá nas nossas casas. Então, é importante que nós tomamos cuidado, né, para que prevenir esses criadores, né? Então, esse estudo aqui classificou em letras e números, né, os tipos de criadores, sendo que o criador do tipo B e do tipo D2, E, A2 e C são os maiores criadouros. Quem são esses? Então, o A1 são caixas d'água, o A2, que tem bastante também, são horticultura, barris que usados para consumo doméstico, depósitos de barro, poços, cisternas, potes para consumo animal, para lazer, como piscinas, né? Do B, vasos com água, prato ou pingadeira de vasos de planta. O C, ralos internos e externos que não são usados frequentemente, lajes, vasos sanitários ou de descarga sem uso frequente, né? E o D2, latas, frascos, embalagens plásticas, garrafas, toldos, materiais de construção, peças de carro que podem estar depositando água. Tá? Então é importante o controle, né, e a remoção, a lavagem, a manutenção desses tipos de objetos para prevenir que o mosquito se prolifere. Tá? Então como que acontece isso? Esse mosquito, então, aqui a gente tem uma fêmea adulta, ela vai depositar o ovo lá na água. Tá? Se tiver água ali, né? Se não tiver água, ele vai ficar ou se for ressecada essa água, ele vai ficar ressecado esperando o contato com a água. Mas se for depositado realmente na água e tiver água ali para que ele faça toda a sua evolução, em cerca de um dia ele eclode e se transforma na larva L1, certo? Entre 24 a 36 horas ele passa a ser uma larva do tipo L2, mas 24 a 36 horas uma larva L3, mas um período entre 24 a 36 horas se transforma na L4 e mais um período de 24 horas a 36 horas ele se transforma em pulpa, certo? E depois da pulpa, em mais ou menos 12 a 24 horas, eclode novamente um mosquito adulto, podendo ser macho ou fêmea, e vai começar todo o ciclo novamente. Tá? Então, se for uma fêmea, vai lá copular com o macho, vai produzir os ovos, vai picar para que ele possa ter esse sangue para maturar os ovos, vai depositar ali e assim sucessivamente. Tá? Uma fêmea adulta pode depositar durante a sua vida mais de 500 ovos. Então é um número bastante grande. Então a capacidade desse mosquito de se multiplicar, de se proliferar, de gerar, digamos, filhos é muito grande, né? E o ciclo então dura cerca ali de uma semana, tá? 5 dias, 6 dias. Tá? Então é importante que a gente tenha o controle de potes de água toda semana. Se toda semana a gente cuidar de remover algum potinho de água, de remover alguma estrutura que possa conter água ali, lavar bem, a chance de que eu tenha reprodução do mosquito Aedes nesses potes acaba sendo reduzida bastante, ok? Bom, como que esses mosquitos eles se infectam para eles poderem transmitir? Então, se um mosquito, se uma fêmea lá picar um paciente que está com dengue, né, o vírus da dengue ele fica circulando por cerca de 4 a 6, 7 dias na nossa corrente sanguínea. Então, quando o mosquito ele retira o sangue, esses vírus que estão ali no sangue podem entrar, né, no mosquito, tá? Então ele absorve o sangue e absorve os vírus.
esse vírus vai lá para o intestino, se multiplica no intestino, essa multiplicação então libera esses vírus que vão parar lá na saliva, nas glândulas salivares, que são as glândulas que produzem saliva do mosquito, tá? E esse processo no mosquito demora de 5 a 7 dias. Só que esse mosquito agora, quando tiver ali nas glândulas salivares o vírus, aí ele pode infectar novas pessoas. Então, ele se infectou a partir de um paciente com dengue e agora pode, então, infectar novas pessoas. Só que nós sabemos hoje em dia que não é só essa forma que o mosquito se infecta. Nós sabemos que a fêmea pode transmitir para os ovos o vírus. E esses ovos, quando eclodem, vão gerar larvas que já são infectadas e adultos também infectados. Então a gente sabe que uma fêmea infectada vai transmitir para os seus filhos a infecção. Então não precisa mais com que uma fêmea pique um paciente infectado com dengue para se infectar. Por quê? Porque os filhos de uma fêmea, de uma fêmea do Aedes infectada, já vão estar naturalmente infectados. Tá? Então eu tenho uma população muito grande, lembrando que eles botam muitos ovos, eclodem muitas larvas, formam muitos adultos que já vão estar infectados. Então podem infectar uma grande gama de pessoas. Tá? Então a fêmea agora infectada, se ela pegar um paciente que é sadio, ou seja, um paciente que não está infectado, quando ela sugar o sangue, ela libera saliva, porque a saliva dela é necessário para que não haja coagulação do sangue ali enquanto ela está sugando o sangue. E aí, como ela libera saliva, e a gente sabe, anteriormente que a saliva está cheia de vírus, porque o vírus está lá na glândula salivar, então ele puxa o sangue, da paciente para ele e libera saliva. Só que a saliva é rica em vírus. Então esses vírus vão para a corrente sanguínea e ele puxa o sangue. Essa saliva também tem algumas substâncias que levam à alergia, por isso que é comum a formação daquela pápula alérgica, aquele levantado que fica ali, fica uma região avermelhada, que coça muito. Então ele libera, quando ele libera essa saliva, nosso corpo, algumas células de defesa do nosso corpo vão produzir algumas substâncias, entre elas uma substância que a gente chama de histamina, que leva à coceira daquela região e a edema, que é essa elevação, fica inchadinho a região onde o mosquito pica, ok? Bom, e como que a doença ocorre, Como que o Aedes então vai transmitir essa doença? Ele infecta, como a gente acabou de falar, pela saliva. Esses vírus então na corrente sanguínea vão infectar uma célula chamada de monócitos, mas esses vírus também podem infectar macrófagos, que são outro tipo de células que não ficam na corrente sanguínea, mas ficam ali no tecido, próximo ali do tecido. Vai acontecer uma multiplicação inicial desses vírus nessas células. Depois que esse vírus se multiplica ali, ele vai para diferentes órgãos, como o fígado, que é esse órgão marrom aqui, o baço, tecidos linfáticos como o linfonodo e até mesmo nos vasos sanguíneos. Então veias e tudo mais vão também multiplicar esse vírus. E aí esse vírus começa a circular na corrente sanguínea, no sangue, para que, se outro mosquito pique esse paciente que está infectado, possa se contaminar também e transmitir novamente o vírus. Por isso que existe isso que a gente chama de viremia, que é a presença do vírus no sangue, ok? Então, eu vou ter dois tipos de dengue, uma chamada de dengue clássica e outra um quadro mais
problemático de dengue, que é o choque por dengue, ou chamada de dengue hemorrágica, tá? Quais são os sintomas da dengue clássica? Então, dor de cabeça, febre alta, dor atrás dos olhos, né? A dor retroorbital, geralmente diminuição de apetite, manchas vermelhas e coceira no corpo, principalmente numa fase mais tardia da dengue, muita dor muscular e cansaço, dor articular. E por que no paciente idoso eu tenho uma problemática maior, né? Uma, porque os seus vasos sanguíneos têm uma fragilidade maior, eles são mais frágeis, os vasos sanguíneos da pessoa mais idosa. Além disso, eu tenho a saída, né, do que a gente chama de plasma, né, que é a parte líquida do sangue, para fora do vaso sanguíneo, para fora da veia, tá? E isso leva ao que a gente chama de edema, né? A pessoa fica inchada, né? Às vezes você toca a pessoa assim e ela está inchada. E o que acontece? A pessoa idosa, além dessa fragilidade do vaso sanguíneo, ela também tem uma dificuldade maior de ingestão de água. Então o paciente idoso, ele geralmente tem pouca sensação de sede. E a água é importantíssima no tratamento da dengue. Importante que o paciente tome água, tá? Essa fragilidade do vaso vai levar a que pequenos vasos, pequenas veias se rompam, e eu preciso de plaquetas, né, que é uma célula ali do sangue, para que não aconteça o extravasamento, o sangramento. Mas como eu tenho o rompimento e também eu tenho uma diminuição das plaquetas, ele leva ao que a gente chama de petequias, que são essas manchas vermelhas. Então vai ter um monte de pontinhas, né, vermelhas no corpo. Essa diminuição das plaquetas relacionado a um aumento, né, junto a um aumento do processo inflamatório, ou seja, da inflamação ali do corpo, e essa fragilidade capilar pode levar a um quadro que é mais grave da dengue, chamada de dengue hemorrágica. Em alguns lugares vocês vão ver como choque por dengue, né? Então, essa pouca plaqueta, né, aumento da inflamação pode levar ao choque por dengue, que pode levar ao óbito. Então, o paciente idoso, como ele já tem muitas vezes uma diminuição das plaquetas, um vaso um pouco mais frágil, né? Isso pode levar a um comprometimento maior no caso da dengue e levar a um caso de dengue hemorrágica. Obviamente que não todos os casos vão evoluir para dengue hemorrágica, mas eu tenho uma chance maior de desenvolvimento de dengues hemorrágicas, principalmente quando o paciente já teve em outras oportunidades a dengue clássica, tá? Então, na dengue hemorrágica vai ter confusão mental, pode ter perda até de consciência, né? Em fases principalmente mais avançadas. Posso ter sangramento das mucosas, então pode ver sangramento às vezes nasal, na boca, a boca muito seca, uma sensação de sede muito grande, dificuldade de respirar. Vômitos vão ser mais intensos, o pulso está fraco, a pele pálida e fortes dores abdominais. Então, se tiver uma pessoa, né, um idoso estiver sentindo ou estar com dengue e começou sintomas como esse, ele precisa procurar com urgência, né, o posto de saúde, a emergência e urgência do hospital, para que ele seja internado e seja processado um tratamento para esse quadro de dengue hemorrágica, tá? Então, quando é uma dengue clássica, né, o tratamento consiste basicamente em diminuir os sintomas, né? Então o médico vai sempre procurar um médico para atendimento, seja a dengue clássica ou seja a dengue hemorrágica, na dengue hemorrágica com uma urgência muito maior, né? Então realizar o tratamento médico até que os sintomas diminuam, beber muito líquido porque ele é necessário ali para
repor aquele líquido que vai ser perdido, tá? Se o paciente conseguir por ingestão oral, ou seja, beber, ótimo. Se não, muitas vezes é necessário ir até o posto para que seja feita a reposição do líquido pela veia, né? Que é o tomar o soro, como a gente diz. É importante também que o paciente faça repouso, use medicações que são recomendadas pelo médico, não fazer automedicação, ou seja, não tomar remédios por conta própria e não usar em hipótese alguma medicações baseadas em ácido acetil salicílico, que é a aspirina. Então, no quadro de dengue não se pode usar aspirina, porque a aspirina ela vai diminuir a coagulação, né? E vai diminuir também as plaquetas, que já é um problema causado pela dengue. Então, se eu diminuir ainda mais a plaqueta, diminuir ainda mais a coagulação, vai comprometer ainda mais esse paciente. Então, não, né? Nunca usar aspirina quando se estiver com dengue. Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter para dengue? Basicamente é controlar, né, os criadores, diminuir a presença do mosquito, né? Óbvio que eu tenho alguns controles que são feitos pela prefeitura, como controles biológicos, químicos, hormonais, né? Vocês já devem ter visto passar, às vezes, aquele carro jogando o que a gente chama de fumacê. Aquilo lá é um controle químico para o mosquito. Mas eu posso ter também controles próprios, né? Procurar usar roupa que bloqueie e tudo mais. Então, basicamente é controlar o mosquito. Então, dentro de uma casa, né, eu posso ter várias formas de prevenir. Então, olhar a caixa d'água, ver se ela está tampada, se ela precisa ficar com uma parte aberta, colocar uma malha fininha ali para que impeça a passagem do mosquito, cuidar das calhas, cuidar de ralos, bandejas externas de geladeira, lixo que possa estar tanto na parte interna da casa como na parte externa, o cuidado com piscinas, então sempre está colocando cloro, sempre está cuidando, cobrindo as piscinas, vasos de planta. Então muita gente gosta muito de plantas, né? E tem às vezes um pratinho embaixo, né? Coloca areia ali. Porque se você colocar areia, a areia vai absorver a água, a planta consegue remover a água dessa areia, mas a água não fica exposta para que o mosquito se prolifere. Lembrar, por exemplo, também da bandeja do ar-condicionado, que é um lugar que também junta muita água, para prevenir que não se multiplique o mosquito. Além disso, eu tenho outros cuidados, como o uso de inseticidas comerciais ou naturais, né? Sempre ter cuidado quando usa esses inseticidas, principalmente com crianças ou pets, né? Então cachorrinhos, gatinhos, para que eles não vão lamber ali e eles possam se intoxicar, tá? Existem alguns trabalhos mostrando o uso do vinagre, né? Então a gente tem um vinagre, especificamente o vinagre de álcool, né? Ele pode ser um repelente natural do mosquito. Então, muitas pessoas têm usado e têm elogiado, que tem funcionado bastante. Você pega um pratinho, coloca um pouco de vinagre de álcool e esse vinagre vai começar a evaporar, né? E esse evaporar do vinagre gera odor que é desagradável para o mosquito. Então o mosquito não fica nesses ambientes. E o vinagre, ele tem baixo risco para crianças e pets, né? Até pelo odor, tudo mais, a criança não vai. E se ela colocar a mão ali, colocar na boca, ele não é um agente perigoso, nem para crianças, nem para os cachorrinhos ou gatos, né? Há outro também importante, é o uso de repelentes. Então, sempre que for para um ambiente onde tem mosquitos, usar o repelente, tá? Nas regiões principalmente onde fica expostos, tá? E sempre conferir o tempo que aquele repelente tem de funcionamento. Então, alguns falam lá, repelente tem função repelente por 4 horas, outro por 6 horas, outro por 12 horas. Então, é importante ver ali para que possa, eu vou ficar mais que o tempo que o repelente diz que funciona, eu tenho que reaplicar esse repelente para que eu esteja protegido, tá?
Roupas também é bastante importante, que cubram, né, os braços, cubram as pernas, os pés, tá? Para que o mosquito não pique. E recentemente nós temos também a vacina, né? Essa vacina agora que vai ser produzida ali para o Butantan, né? Que chama Qdenga. Ele usa os 4 tipos de dengue, né? Como eu falei, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. E segundo o Ministério da Saúde, ela tem uma eficiência de até 80%, que é bastante grande, e se aliada a cuidados pessoais, você vai, né, que é o uso de repelente e tudo mais, a chance de pegar dengue é bastante baixa. Porém, a vacina ainda não está disponível para toda a população. Atualmente, eles estão vacinando crianças, se eu não me engano, de 9 a 12 anos, 8 a 12 anos, que são também uma população que tem mais risco de desenvolver uma doença mais grave, tá? E por que uma vacina funciona? Porque quando eu dou a vacina, né, eu dou vírus atenuados, ou seja, são vírus que não são tão capazes de causar doença, eles estão mais enfraquecidos. E nisso eu faço com que meu corpo produza anticorpos, que são proteínas que controlam esse vírus, e se um dia eu entrar em contato com o vírus realmente, como eu tenho uma grande quantidade de anticorpos, esses anticorpos vão bloquear esse vírus, vão segurar esse vírus para não deixar esse vírus causar a doença, ok? Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente tem aí algumas formas de cuidado, tanto pessoal como cuidado com a nossa casa para prevenir o mosquito de entrar, de se multiplicar. E se todo mundo cuidar da sua casa, cuidar da sua propriedade para impedir criadouros, nós vamos diminuir muito a presença do mosquito. E se a gente diminui muito a presença do mosquito, isso aliado também ao uso de repelentes, à vacinação, que futuramente deve ser em massa, né, vacinando praticamente toda a população, nós vamos ter uma diminuição considerável dos casos de dengue e, por conseguinte, diminuição das formas graves e dos óbitos por dengue. Então, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Ok? Obrigado.